Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre as ordens de serviço. Porque apesar da NR1 ter mudado, ainda existe lá a obrigatoriedade das ordens de serviço. E lá no seu artigo 157, lá da CLT, lembra que as NR1s, elas batem continência para quem? Para a CLT. E lá vai estar escrito o seguinte, olha, cabe às empresas instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Então esta obrigatoriedade continua lá da CLT. E na NR1, no item 141, cabe ao empregador elaborar ordens de serviço sobre segurança do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Então percebe que continua essa obrigatoriedade. Só que a norma ela não te dá um formato, olha, a ordem de serviço tem que ter este formato. Mas ela te dá indicação do que deve ter mais ou menos. Tá? Então bora lá. Primeira coisa que tem que ter numa ordem de serviço, a descrição da atividade. É importante você indicar o que o trabalhador faz. Então, por exemplo, tem um pedreiro, qual a descrição dessa atividade? Mas você deve estar pensando, onde eu pego essa informação? Em primeiro lugar, você vai procurar no próprio RH, né? Só que o RH às vezes usa o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupações. E esse CBO é uma descrição padrão que nem sempre é verdade na sua empresa. Então você vai usar aquilo ali como base, mas você tem que complementar. Se você já fez o PPRA, o LTCAT, ele foi bem elaborado, você também já tem essa descrição de atividade. Tá. Então, tem a descrição da atividade. O segundo passo são os riscos da atividade. Então, aquele trabalhador está exposto a quais riscos da atividade diretamente dele. E aí você usa como checklist os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Então, quais desses riscos esse trabalhador estão expostos? Aí você vai lá fazer o levantamento. Depois, você vai verificar os riscos gerais da empresa que aquele trabalhador está exposto, que é diferente. Então, por exemplo, eu trabalhei numa empresa, para servir de exemplo, eu trabalhei numa empresa que nos fundos da fábrica tinha um produto químico que se ele chegasse a uma determinada temperatura, ele poderia explodir. E o que acontece? O meu trabalhador que estava lá no administrativo, que poderia ter apenas riscos ergonômicos relacionados diretamente à atividade, ele também estava exposto ao risco de explosão. Não por causa da atividade direta dele, mas por causa de um risco da organização como um todo. Então é importante que seu trabalhador saiba quais são os riscos gerais que ele está exposto. Tá. Depois, quais são os procedimentos de segurança que ele tem que seguir. Então, você vai explicar também quais são esses procedimentos. E quais as medidas preventivas existentes. Então, os equipamentos de proteção coletiva, os EPIs, as medidas administrativas gerais, o que tem de controle na tua empresa para proteger esse trabalhador. Ele também tem que saber isso. Quais são os treinamentos obrigatórios. Então, por exemplo, ele é um eletricista, ele tem que ter a NR10, e ele tem que saber disso. Ele trabalha lá na subestação, ele vai ter que ter CEP, né? Sistema Elétrico de Potência. Então, essas informações também vão estar na sua ordem de serviço. Quais são as penalidades dele não seguir os procedimentos e as orientações da empresa. E, periodicamente, você vai fazer a revisão desse documento. Em relação à revisão desse documento, tem que tomar cuidado. Muita gente acha que uma ordem de serviço, basta eu ter lá isso no papel, pego, entrego para o trabalhador assinar e está resolvido. Não, tá? Tudo bem, eu tenho registro, mas o que interessa, na verdade, é que o trabalhador retenha essa informação. E você ter feito isso não significa que ele reteve a informação. Ah, professor, fiz minha parte. Não, não fez. A tua parte é fazer com que esse trabalhador retenha a informação. Você mesmo já assistiu várias aulas com vários professores, e tem professor que você não lembra nem da cara. Tá? Que você não reteve a informação. Isso acontece com todo mundo. E para isso, para reter essa informação, você teve que rever de novo, estudou novamente, viu outro livro, viu outro vídeo, outra coisa, outro professor, até que reteve. Então, com o trabalhador é a mesma coisa. Não necessariamente ele vai reter essa informação na primeira vez que você apresentar para ele. Complementando aqui, continuando na NR1, lá no item 144 vai ter o seguinte, ó. Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique alteração de risco, deve receber informações sobre. Então, quando ele entrou, eu já dei as orientações, mas também quando ele mudar de função. Então, ele era pedreiro e, sei lá por que, virou carpinteiro. Eu preciso orientar ele, eu preciso fazer essa ordem de serviço, explicar os riscos, as medidas de controle e tudo mais.
Isso nem sempre é feito. E por fim, vai estar aí lá no item 41441, as informações podem ser transmitidas durante os treinamentos. Então, tem vários treinamentos na empresa, eu posso inserir essa informação em vários treinamentos, ou por meio de diálogo de segurança, os DDS, né? Documento físico ou eletrônico. Então, eu posso fazer pela integração, eu posso fazer pela internet, mas na verdade o ideal é fazer do maior número de formas possíveis. Lembra? Para ter mais impacto e para ser mais aumentar a probabilidade desse trabalhador reter informação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilhe. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? Coloque aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo... Obrigado!